Olá pessoal, voltamos então para o nosso terceiro vídeo, né, conversando um pouquinho sobre a passagem do moderno ao pós-moderno, né, na disciplina Subjetividade e Fenômenos Contemporâneos. Bom, gente, esse agora vai ser o terceiro vídeo e o último vídeo que a gente vai estar abordando aí sobre as questões voltadas na modernidade. E a partir do próximo, acho que eu vou fazer 5 vídeos, tá? Acho que eu vou dividir o texto em 5 vídeos. A gente já vai começar a ver um pouquinho sobre a dita pós-modernidade, né? Então, para a gente não se alongar muito, só retomando um pouquinho que a gente viu no último vídeo. No último vídeo, a gente terminou falando lá sobre que a ciência, né, ela havia se caracterizado aí como o grande eixo central do pensamento modernista, né? Mas que depois da Segunda Guerra, depois de Hiroshima e Nagasaki principalmente, a gente observou, né, a humanidade como um todo observou que aquele desenvolvimento intelectual que foi obtido, e foi um grande desenvolvimento. Você desenvolver uma bomba nuclear não é um feito pequeno, né? É um feito tecnológico muito grande. Mas o fato de você se desenvolver muito tecnologicamente, o fato de você se desenvolver muito intelectual, racionalmente, não significa também que você se desenvolve enquanto ser humano, né? Ou falando de um outro modo, não significa que você se desenvolve do ponto de vista moral, né? Inclusive, uma coisa que vai ser muito estudada, não sei se vocês já ouviram falar de acho que é um psicólogo chamado Kohlberg, se não me engano, que vai estudar o desenvolvimento moral, né? E ele vai também chegar a essas conclusões. Desenvolvimento intelectual não significa desenvolvimento moral, são coisas diferentes. Ele vai ser, agora foi discípulo do Piaget, se não me engano. Bom, enfim, e aí vai se começar a ter um certo descrédito, né? um certo esvaziamento, né? Da noção aí do ser humano, do que é o ser humano, e é nesse esvaziamento aí que vai entrar o artista, né? Como sendo o implementador de um novo modelo de homem, né? E aí a gente vai ver, aí a gente terminou falando um pouquinho aí sobre a questão de como que então o mundo das artes vai ganhar um destaque muito grande na modernidade. E principalmente que as artes aí, para elas efetivamente, já que o mundo agora era muito fugaz, muito não, né? Hoje é bem mais do que naquela época, mas assim, cada vez mais fugaz, cada vez mais rápido. O único modo que se tinha para congelar, né, uma realidade, vamos dizer assim, seria pelo choque. Por isso que a arte se tornava cada vez mais chocante, ela tinha que sempre estar chocando, né? E isso vai ser depois absorvido pelo mercado, né? Então, se tem que estar sempre chocando, então quer dizer que tem que ter sempre uma coisa nova. Se tem que estar tendo sempre uma coisa nova, quer dizer que tem que produzir mais, e você produz e consome agora, e o que era velho você descarta, e começou esse ciclo que até hoje a gente continua vendo que ele está aí presente até hoje, né? E quem vai usar muito isso vai ser a moda, tal, e a gente falou um pouquinho da moda dos anos 80, e a gente terminou o vídeo ali, né? No final, até falando um pouco sobre a hipocrisia dos artistas, né, que crescem no capitalismo e depois criticam o capitalismo, né? Aquilo que eu falei, né, que era muito fácil você criticar o capitalismo do alto de um apartamento em Nova York, né, uma cobertura de $1 milhão em Nova York, e tudo mais, né? E aí até a gente terminou mesmo com um videozinho do Che Guevara, né? A gente nem chegou a conversar sobre o Che Guevara, daí viram o que aconteceria com o Che Guevara se ele tivesse uma máquina de viajar no tempo, né, viajasse para o futuro. Aliás, gente, deixa eu só fazer um parênteses. Eu não detesto fazer esses parênteses, porque quando eu faço esses parênteses fica grande e o vídeo fica enorme, né? Mas enfim, esse negócio de Che Guevara é impressionante como a sociedade... Alguns vão acusar o capitalismo disso, né? Mas assim, a sociedade ela vai perverter tudo, né? É impressionante. E aquela esquetezinha ali é de um autor, acho que eu falei pra vocês, um autor espanhol, né? E tem várias esquetezinhas assim, só que tá tudo em inglês, né? Essa é a única que tinha em espanhol lá dele. O nome do canal é Comedy Central. Comedy Central, se eu não me engano. Vocês procurem no YouTube. Tem vários, tá? Tem uma Comedy Central da América Latina, do Brasil, tal, é o americano, então, que ele faz essas esquetes. Né? Por isso que tá tudo em inglês. Mas assim, é impressionante, né? Se Che Guevara realmente estivesse vivo hoje, né? Ele visse que ele é o objeto de fetiche capitalista que ele se transformou, camisetas, né? Como mostrou ali naquela
aquele filmezinho ali, naquele vídeo, aquela sketch, né? Tá na camiseta, tá na capinha de celular, tá no cartaz, né? Virou um fetiche capitalista, né? Então todo mundo que é impressionante, né? O cara que lutou para a implantação do socialismo virar uma das maiores ícones de venda capitalistas, do mundo capitalista, né? O pessoal ganha rios de dinheiro fazendo capinha de celular com a cara do Che Guevara, né? O capitalismo ele tem as suas incongruências, né? Mas tô falando isso porque você me lembra quando eu fui para Cuba, que eu estive em Cuba uma vez, e aí em Cuba, quando você vai em Cuba, você vê muita propaganda, né, socialista, muita propaganda comunista, tal, e muita propaganda em outdoor, assim, cartazes, né, agradecendo a Che Guevara, agradecendo ao Fidel pela revolução, por terem libertado Cuba, tal. Você vê muito disso lá, né? Outdoor mesmo, assim, agradecendo o Fidel é bastante, né? Mas quando você vai nas lojinhas assim comprar coisas, né, em Cuba, só encontra coisa com a cara do Fidel, do Che, né? Eu não vou pegar agora, eu tenho uns aqui atrás. Comprei imazinha de geladeira, camiseta, boné, né, tudo, né? E eu tava numa dessas lojinhas lá um dia não, né? Quando eu tava lá em Cuba, lá em Havana. Aí eu tava lá e eu tava meio incomodado com isso, né? Porque você fica assim, mas só tem coisa do Che, cara, não tem mais nada, que só tem coisa do Che, tudo é tipo, chega uma hora que enjoa, porque tipo, tudo que você compra tem a cara do Che, né? E aí eu tava lá numa lojinha, os colegas estavam comprando uns bonezinhos, tá? Aqueles bonezinhos com a bandeira cubana e a estrela comunista do outro lado e tal. E aí tava o vendedor lá, né, bem sorridente, bem simpático e tal. E aí comecei a puxar papo com ele, né, comecei a conversar com o cara. E aí eu perguntei pra ele, vem cá, me diz uma coisa, né? Tipo assim, eu tô vendo aqui que vocês têm um monte de coisinha pra vender, assim e tal, né, camiseta, boné, chaveiro, imã de geladeira e tal. Mas é tudo com a cara do Che Guevara, né? E tipo assim... Che Guevara já morreu, mas o Fidel tá aí, o Fidel tá vivo. Por que vocês não fazem nada com a cara do Fidel? Né? Por que você, afinal de contas, ele também lutou na Revolução? Foi os dois ali, né? Se não fosse o Fidel, também não tinha tido a Revolução. Aliás, foi mais o Fidel do que o Che, né? O Fidel foi cara, o Che era argentino, né? O Fidel era cubano de verdade, né? Aí eu perguntei, sim, por que vocês não fazem nada com o rosto do Fidel, né? Aí o cara me respondeu o melhor e mais belo pensamento de um empresário capitalista que vive do seu comércio, né? Ele vira pra mim e fala assim, a gente faz do Che porque o Che vende. Simplesmente isso. Então assim, não adianta fazer nada com a cara do Fidel, porque ninguém compra nada com a cara do Fidel, né? Mas com a cara do Che, tudo vende. Então a gente faz tudo com a cara, tudo que você imaginar, a gente bota a cara do Che nele porque os turistas vêm aqui e compram. Os turistas querem comprar coisas com a cara do Che Guevara. E vende. Então, se vende, a gente faz. Que coisa mais capitalista do que isso, né? E é engraçado, né? Olha como a modernidade, eu nem diria a modernidade, é que eu acho que isso já é um fenômeno até pós-moderno, né? Como a pós-modernidade ela age porque ela pega um ícone de uma revolução socialista e transforma num símbolo de consumo capitalista. É fantástico se a gente parar para analisar, isso chega a ser poético, né? Digno de um poema do Eliot, né? T.S. Eliot. Parece um poema do Eliot, né? Alguém que lutou pela implantação do socialismo se transforma num ícone de compra do consumo, do que tem de mais abjeto no capitalismo, né? Que é o excesso do consumismo, é o que a pessoa efetivamente se transforma. Louco isso, né? Bom, mas enfim. Só fecha parênteses, né? Só pra dizer assim que quando eu vi aquela cena ali dos caras, você tá na camiseta, você tá na capinha de celular. E foi exatamente a cena que eu vi quando eu tava lá em Havana. Eu olhava e dizia, não tem nada do Fidel. Não, mas o Fidel não vende, o que vende é o Che. Tá bom. Bom, vamos lá, gente. Então agora a gente vai, como eu falei, pro terceiro vídeo, o último vídeo. E agora vocês vão ver que a gente vai fazer uma retrocedida, né? Foi aquilo que eu falei, o problema aqui do Harvard, né? Num livro dele é que ele vai e volta. Então a gente tava lá falando dos anos 80, lá falando sobre moda nos anos 80, agora a gente vai voltar um pouquinho aí pro pré-Primeira Guerra Mundial, né? Porque ele muda de assunto e ele retorna para falar de uma outra perspectiva. E aí a gente vai então agora seguindo o roteiro que ele fez, né? Não seguindo o texto. Então vamos lá. Então ele vai estar colocando ali.
no texto ele vai botar, né, que outra marca forte do modernismo é que ele é, sobretudo, um fenômeno urbano. Tá? Então isso aqui também, aqui eu até já tinha falado bastante em outros vídeos, né, e é, tanto a modernidade quanto a pós-modernidade, elas são fenômenos urbanos, ou seja, elas se desenvolvem na cidade. Tá? O próprio Brasil, né, o Brasil vai ter uma coisa meio tardia, por exemplo, em relação à arte, né, que vai ter, eu brincava quando eu falava disso lá no doutorado, né, que eu dizia assim, olha, é engraçado, né, que quando o Picasso estava parando de ser cubista, né, então lá, mais ou menos 1921 foi quando eu acho que o Picasso parou de fazer os últimos quadros cubistas dele, né, e aí ele entra naquela fase neoclássica, e aí no Brasil em 1922, né, fazem a Semana da Arte Moderna, então agora o Brasil está na vanguarda, a Europa já estava parando de ser cubista, né, já era coisa fora de moda, e no Brasil estava, aí o pessoal lá tá acima da Amaral, lá o como é que é aquele outro? Até esqueci, porque o pessoal da arte moderna brasileira, enfim, né? Aí começam a fazer lá as cópias cubistas, né? Tropicais, né? E aí o pessoal faz aquela crítica meio debochada que diz que o Brasil se encheu de Picassinhos, né? Porque aí todo mundo ficava tentando imitar Picasso numa perspectiva mais, mas é tropical, é dos trópicos, é brasileira, tal, né? Aquela brasilidade. Depois vai desembocar lá no tropicalismo, tal. E que na verdade, assim, quando a Europa já tinha acabado com isso, eles estavam criando aqui no Brasil, achando que uau, né, tá uma coisa muito vanguarda, né, lá já estavam noutra, mas enfim, mas de qualquer modo é isso, a Semana de Arte Moderna, ela aconteceu onde? Aconteceu em São Paulo, né, até é engraçado, né, você querer, eu não aguento, mas assim, é muito bacaninha ver essa hipocrisia, enfim, né, não quero falar, mas assim, essa coisa do vamos para o Brasil caboclo, Brasil não sei o que, mas você tá lá em São Paulo, né? Você tá lá na Avenida Paulista, né? Você não faz a Semana da Arte Moderna no interior do Goiás, né? Vamos lá pro interiorzão mesmo, vamos lá ver o Brasil, esse Brasil caboclo, esse Brasil sertanejo que é tão valorizado, esse Brasil indígena que é tão valorizado, mas ninguém quer ir lá, ninguém quer vir aqui, né, no meio da Amazônia para efetivamente criar, né? Não, a gente faz isso lá em São Paulo, lá no Rio, né? Copacabana, aí é fácil, né? É fácil você querer que as pessoas continuem vivendo nos moldes do século XIX quando você está lá no meio do grande bull das benesses, mostrando como isso daí é lindo. Quem quiser ver um pouquinho, um filme até que explora um pouco isso, não sobre a questão brasileira, né, mas sobre um pouco essa situação, que não tem muito a ver com hipocrisia, tá? Não tem nada a ver com hipocrisia, mas tem a ver com essa sensação de que o passado da vida era melhor. Pega aquele filme do Woody Allen, que é o Meia Noite em Paris, que ele mostra bem isso daí, né? Aquela coisa de você viver numa era, dizer assim, como era bom na era passada, né? Mas você não larga a tua era aqui para viver lá dos modos como era lá, né, naquela época, né? É igual aquilo que a gente conversou um pouquinho quando fez aquela disciplina lá de práticas integrativas, né? Que a gente falava assim, todo mundo quer voltar para a natureza, né? Mas ninguém quer ir a pé, né? Então todo mundo quer, a floresta é linda, mas todo mundo quer ter o ar-condicionado. E para ter o ar-condicionado tem que ter a eletricidade. Para ter a eletricidade, eu não vou dizer que tem que ter uma hidrelétrica, né? Você pode ter eletricidade por outros meios, mas ainda não se descobriu um modo de produzir eletricidade que não seja poluente, né? Então assim, todo mundo está querendo tem a floresta é isso, macaquinho aqui e tal, mas na hora de você abrir mão do seu conforto pessoal, não é bem assim, né? Bom, mas enfim, não vamos misturar aí com outras disciplinas, mas só fazendo esse recorte, né? Voltando aqui para cá, então basicamente o que acontece é o quê? É que a modernidade ela é essa aqui, um fenômeno urbano, tá? Então ela vai acontecer nas cidades, nos grandes centros, tá? Então o seu desenvolvimento vital ocorre basicamente dentro do núcleo das cidades, para a qual tudo se convergia. Naquela época, né? Inclusive foi muito marcante no Brasil, o campo vinha para a cidade, né? Hoje a gente está vendo o sistema inverso, né? As cidades se transformaram numa coisa insuportável, violência, trânsito, alto custo de vida, ninguém mais está aguentando viver na cidade, as pessoas estão voltando a migrar para o campo, agora no século XXI, né? Mas no século XX, principalmente na primeira metade do século XX, o Brasil viveu um fenômeno de urbanização muito grande, né? Então todo mundo viver no campo era uma bosta, ninguém queria viver no interior e todo mundo queria vir para a cidade, né?
Então, todos os movimentos modernistas aqui, ó, eles eram invariavelmente movimentos urbanos, né? E aí foi aquilo que eu falei. Você pode pegar o exemplo do Brasil, da Semana de Arte Moderna de 22, né? Que eu falo assim, que eu vejo um pouco de hipocrisia, né? Porque todo mundo acha lindo a fazenda de café, mas todo mundo queria viver em São Paulo, né? Na Avenida Paulista, né? Só ia lá pro interior para ver a fazenda de café da família, né? Porque também não vamos nem entrar nesse aspecto, né? De que todos também é falar demais, mas de que a maioria dos artistas que estavam lá fazendo suas críticas, né? As famílias tradicionais brasileiras vinham delas, né? E o dinheiro que sustentava eles tendo uma vida boêmia em São Paulo veio de muito trabalho questionável nas fazendas de café, né? Não vamos entrar em maiores detalhes. Voltando para não sair do texto, meu Deus, como eu saio do texto? Eu tenho um problema, eu tenho que ir no psicólogo. Mas, assim, basicamente isso aqui, tá? A modernidade, ela vai ser um fenômeno urbano, ela vai ser um fenômeno de cidades, tá? Então, a urbanização também levou a um paradoxo estranho, tá? Que alterou o comportamento humano. Se, por um lado, a cidade agora dava total liberdade para se fazer o que se quisesse, né? Então, lembra que a gente falou isso, acho que foi no primeiro vídeo, que, olha, na cidade você não é obrigado a seguir as normas sociais como era lá na pequena cidade do interior de onde você vinha, né? Na cidade você podia ser o que você quisesse, você podia se vestir como você quisesse, e sabe, era né? Vive e deixe viver, né? Não tanto, mas assim, era bem mais do que você viver numa cidade pequena do interior, né? Então, se quisesse ser as amarras da tradição, por outro lado, ela obrigava, isso aqui é verdade, ela obrigava a viver ao lado de milhões de outras pessoas na mesma condição, né? Então, eu posso fazer o que eu quiser, mas o meu vizinho também, e às vezes isso não é tão legal, né? Então, fazendo com que um indivíduo se relacionasse com o outro, né, como se o outro fosse um objeto, né, surgindo então a famosa atitude blasé. E para vocês entenderem o que é a atitude blasé, que é típica das grandes cidades, foi até aquilo que eu falei, acho que foi no vídeo anterior, que eu falei assim, quando você vive numa grande cidade, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, né, São Paulo, Belém, né, Rio, Tóquio, né, cara, você não se importa muito com o que acontece com as pessoas, né? Porque, cara, tem 1 milhão de pessoas, 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Então, cara, você simplesmente passa na rua, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, até porque se você fosse cumprimentar todo mundo, puta vida, né? Ia ser difícil. Imagina um paulista lá no metrô cumprimentando todo mundo com quem ele passa, né? Mas em alguns lugares você é obrigado a ter uma parada com as pessoas. Então, como por exemplo, quando você mora num prédio. Você mora num prédio que tem, sei lá, 100 apartamentos, 200 apartamentos, tem um elevador, né? E você é obrigado a conviver com essas pessoas. Muitas vezes, inclusive, você não gosta delas e tudo mais, mas você tem que estar lá. Você comprou aquele apartamento, você vive lá. E em alguns momentos, você é obrigado a se relacionar com elas. Aí, como tá, né? Para vocês entenderem o que é atitude blasé, é o típico comportamento de elevador. Aí o cara tá, essa sátira aqui, né? O cara falando, eu não comento sobre tempo em elevador. O que é essa piada aqui, né? A atitude blasé é aquela que quando você entra no elevador com outra pessoa que é uma desconhecida ou uma semi-conhecida, às vezes é um vizinho seu de um andar de baixo, de cima, que você mais ou menos conhece, mas não é amigo do cara, né? Então você entra, você cumprimenta por obrigação, né? Oi, boa tarde e tal, né? E fica os dois ali trancados por uns 2 minutos dentro de um elevador, olhando para um lado e fica aquele vazio, aquele silêncio estranho, né? E aí você vira pro cara e fala, nossa, parece que vai chover hoje, né? Aí o cara fala, tu vê, tem uma nuvem forte, mas tá quente, né? Tá quente hoje, tá... mas não, no final do dia chove sim. É aquele papo que ninguém tá nem aí, é só falar alguma coisa porque fica muito estranho você tá com uma pessoa num aposento, vamos entender ali um elevador como um aposento, fechado por um tempo e você simplesmente ignorar que aquela pessoa existe. Não dá, né? Não dá para você ignorar, não dá para você fazer de conta que ela é um objeto. Então você conversa com ela, mas conversa com ela assuntos triviais e que na verdade você não está nem um pouco interessado na resposta dela e nem ela está também interessada nas suas respostas. É só para faz de conta. É o blasé, né? E basicamente a atitude nos grandes centros, ela vai, como eu falo aqui, paradoxalmente, ela vai fazer isso. Ela vai pegar aquela pessoa que, né, aquela pessoa, forma de modo de dizer, né? O ser humano que vivia lá nos pequenos núcleos, né, do interior, pequenas cidades, incomodado em ter que seguir tradições, em ter que seguir os ditames do que a família dizia que a gente tinha que fazer, ser, o que a sociedade dizia. Agora esse cara vai morar numa cidade onde ele pode fazer o que quiser, acorda a hora que quer, se veste como quer, come como quer, come o que quer, transa com quem quer, faz o que quiser, né?
Mas ao mesmo tempo você tem que suportar outras milhares de pessoas que estão fazendo essa mesma coisa, e muitas vezes você tem que conviver com pessoas com quem você não gosta, mas elas também têm que entender de fazer o que elas quiserem, e aí você acaba desenvolvendo com elas essa atitude aqui, ó, de relações superficiais. E isso vai ser uma marca que vai se instituir ali, né? Alguns acreditam que é por conta dessa questão essa multidão de pessoas vivendo num espaço pequeno, os grandes núcleos urbanos, mas vai se marcar ali essa atitude blasé, né? Mas ela vai vir e vai chegar até hoje, que cada vez a gente está mais assim, onde as relações sociais elas se transformam cada vez mais em relações superficiais, né? Eu, no fundo mesmo, não estou muito me importando com o que está acontecendo com o outro. Não estou muito, sei lá, entendeu? Tipo, deixa o cara viver a vida dele lá e eu vou viver a minha vida aqui. Então, esse fenômeno de relações superficiais, de novo, né, vai começar aqui na modernidade, mas vai se instaurar como uma marca mesmo da pós-modernidade. Vamos lá. Então, embora as manifestações da urbanização, né, tenham ocorrido de modo específico nas diferentes lugares do mundo, né, então, por exemplo, aquilo que eu tinha falado até no vídeo anterior, né, a modernidade de Chicago é diferente de Paris, né, então a mesma coisa pós-modernidade, é diferente. Não é uma coisa só no mundo inteiro, né, década de 70, então agora todo mundo é pós-moderno. Não, lugares diferentes, no próprio país a situação é diferente, né? Então quem está falando aqui, a modernidade é a mesma coisa. Não dá para você falar da modernidade de Chicago é a mesma da modernidade de Paris. Não é, são diferentes, tá? Mas, de um modo geral, elas têm uma coisa em comum, né? Então é importante, mesmo ocorrendo o risco de se fazer um reducionismo, identificar as principais características modernistas às quais reagiram os pós-modernistas. Então isso que a gente vai estar dizendo ali no texto. Olha, eu sei que é diferente, eu sei que não era exatamente a mesma coisa. Califórnia, Paris, né? Desculpa, Chicago, né? Paris. Mas, mesmo correndo o risco de fazer um reducionismo, tem traços, tem coisas que são mais ou menos em comum, que aí a gente vai, que aí no texto a gente vai tentar centrar um pouco. E aí vai dizer assim, em relação a isso que vai vir a reação, né? E essa reação é o que vai fazer surgir aquilo que a gente vai chamar de pós-modernidade ali, né? Então, o projeto iluminista era imperativo, né? No projeto iluminista era imperativo que houvesse uma única resposta possível para cada pergunta. Lembra? Assim, é a busca da verdade, a verdade sobre as coisas. Se é a verdade, só pode ser uma verdade, não pode ter duas verdades sobre um mesmo fenômeno. Isso é uma herança da era religiosa, né? Do período religioso que a humanidade vivenciou, onde a verdade estava em Deus. Aí vem a ciência diz, não, a verdade não está em Deus, a verdade está em mim, né? Tá no homem, né? Vem o antropocentrismo, mas ainda assim existe essa ideia de que existe uma verdade, a busca por ela, né? E o projeto iluminista estava ali, né? Então existe uma resposta certa para as coisas, né? Por que as coisas caem? Né? Elas caem porque tem a força da gravidade. O que é a força da gravidade? Blá, blá, blá. Então, assim, existe uma explicação para a ocorrência do fenômeno, uma explicação correta, certa. Existem milhares de explicações falsas, né? Então, a caneta caiu porque gnomos invisíveis elfos invisíveis estão puxando, né, a caneta para baixo. É uma explicação, poderia ser, né? Mas eu não acredito nessa explicação porque ela é mítica, fantasiosa, religiosa, é falsa. A explicação correta, e só existe uma explicação correta, é que a caneta cai por causa ela é atraída pela força da gravidade. Então, essa coisa de buscar uma resposta verdadeira para todos os fenômenos, né, da vida, do mundo, né, estava lá no projeto iluminista, né, e ela é por decorrência do pensamento científico, né, que busca a verdade sobre as coisas, ou buscava a verdade sobre as coisas, né? Na metade do século XX a ciência para de buscar verdades, a gente viu isso já em outras disciplinas, não vou retomar aqui. Mas vocês entendem que é essa a ideia, né? Então, se só existe uma resposta possível para cada pergunta, né? Então, pois assim o mundo poderia ser controlado e organizado, claro, né? De uma forma racional e correta. Mas isso pressupunha também a existência de um único modo de representar as coisas, né? Aqui, né? E todos os esforços matemáticos e científicos foram nessa direção. Então, se só existe uma resposta certa, então só existe um modo certo de você fazer as coisas. Olha que como acaba voltando para o mesmo ponto, né? Então, se só existe um modo certo de fazer as coisas, então deve existir um modo certo de viver. Sacou?
mesmo sendo um movimento, a modernidade sendo um movimento que se revoltava, por exemplo, contra as práticas religiosas que diziam existe o jeito certo de você viver a vida, ela vai pela ciência, mas ela acaba caindo de novo na ideia de que se tem um jeito certo, só tem um modo correto de representar as coisas, e se só existe um modo correto de representar as coisas, só existe um modo certo da gente fazer as coisas, então tem o jeito certo de você viver a vida. Droga, né? De novo, cai no círculo, né? É como se fosse um cachorro mordendo o rabo. Volta para o começo, né? E não era bem isso que se queria quando se tentou fazer aí a revolução modernista, né? Vocês vão ver que a pós-modernidade ela vai dar um rompimento com isso. Mas a partir de meados do século XIX, né, essa ideia começou a ruir, sendo a fixidez categórica iluminista gradualmente substituída pela noção de sistemas divergentes, que aos poucos iam ganhando espaço em todos os campos, tanto nas artes, na economia, no trabalho e na política, né? Então, que sem querer você acaba voltando lá para aquele modelo, quase que um modelo religioso. Então, isso começa a cair, né? Começa a ruir. Só que vai ruindo e vai entrando a ideia no lugar, né? Cadê aqui? A ideia de noções de sistemas, né? Não existe um jeito de fazer a coisa, mas existem sistemas que funcionam de um modo meio que independente entre eles, e nesses sistemas é onde as coisas acontecem de modos diferentes. Embora, tá, a busca, a tentativa ainda de se buscar, de se fazer, né, descobrir um jeito certo de fazer as coisas ainda está presente. Tá? Bom, porém, a multiplicidade de possibilidade de respostas dada pelas diferentes correntes teóricas, então artísticas, psicanalíticas, linguísticas, socialistas, né, etc., não impediram a Europa de cair na Primeira Guerra Mundial. Então, embora, aqui está falando ainda lá da viradinha do século XIX para o século XX, né? Então, embora tivesse toda essa multiplicidade de formas de você pensar, de descobrir o jeito certo de você viver as coisas, de fazer as coisas lá, tal, tudo mais e tal, né? Vai ter lá os artistas falando, os psicanalistas, os linguistas, um monte de gente lá dizendo, né, socialistas, cada um no seu campo, dizendo como que deveria ser para a sociedade ser perfeita e tal. Um monte de gente querendo fazer a coisa certa não impediu da gente acabar numa guerra, né? Ou talvez até tenham conduzido a gente para uma guerra, sei lá, né? Que foi o caso da Primeira Guerra Mundial. Então, na ausência das certezas iluministas, né, quanto à perfectibilidade do homem, a busca de um mito apropriado à modernidade tornou-se crucial. Então, assim, já que a gente não consegue... Veja que isso aqui não é uma coisa que é pensada, tá? Brota, acontece. É mais ou menos assim, cara, a gente não está conseguindo encontrar um jeito certo de fazer as coisas, a gente não está conseguindo se livrar, na verdade, se livrar da vida, né? Se livrar dos problemas de voltar a cair numa guerra, de voltar a se destruir, de voltar... Que coisa! Então, de certo modo, se começou as pessoas, principalmente ali um pouquinho antes até da Primeira Guerra Mundial, se começa a ter essa ideia de que se você tiver um ícone, se você tivesse alguma coisa que você pudesse seguir, mas a hora que isso aqui se desenvolver legal, a hora que isso aqui, né, ocorrer de um modo correto, todo mundo vai efetivamente conseguir ter uma organização social bem feita, e aí tendo a organização social bem feita, né, essa estrutura social que a gente vai controlar, que a gente vai centralizar, que a gente vai fazer ser direitinho, a vida vai ser boa e todo mundo vai conseguir efetivamente aí ter uma boa qualidade de vida, ter a felicidade e tudo mais, né? E sem querer eles acabam desembocando na ideia de que se você tivesse tecnologia, né, tecnologia suficiente, a tua vida melhoraria a partir da tecnologia. E aí que vai surgir o mito da máquina, né? A ideia da máquina, a ideia como a máquina como sendo efetivamente aquilo que causaria, né, libertaria o homem, né, das amarras da natureza, das amarras da vida e daria a liberdade tão sonhada, né? Então aqui, ó, só que tem um problema, né, como ele vai colocar ali, né? Buscar um mito universal da modernidade em uma Europa entre guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tornou-se algo difícil. Né? E aí até perigoso, né? Você buscar grandes ícones, buscar uma grande bandeira que você fosse seguir, era algo complicado e acabou se mostrando complicado, né? Você sabe o que aconteceu, né? Principalmente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Foi justamente isso, as pessoas caíram na ideia do vamos seguir uma grande ideologia, né? E a ideia de seguir uma grande ideologia, vocês viram o que aconteceu, né? As diversas correntes modernistas se degladiavam entre si, e o que acabou sendo proeminente foi a imagem da racionalidade incorporada na máquina, na fábrica,
no poder, na tecnologia contemporânea ou na cidade como uma máquina viva, né? O que aconteceu foi que todas as correntes, né, que tinha lá, modernistas, elas acabaram de um modo ou de outro desembocando aqui, ó, na ideia de máquina, tá? Então a modernidade ia trazer a felicidade via máquina, né? Foi até aquilo que eu falei no vídeo anterior, né? Claro que a máquina traz a felicidade. Qualquer um, né, que lavou roupa no tanque e depois comprou uma máquina de lavar roupa, sabe que você fica contente, né? Talvez seja isso, contente, né? Não sei dizer feliz, mas você fica contente. Só que nesse momento aqui, a ideia aqui, ó, né, de uma cidade como uma máquina viva era muito forte. Tá? E é por isso que, inclusive, vai surgir muito no cinema, por isso que eu trouxe aqui essa imagem do Chaplin, né? O Chaplin como uma crítica, quando ele vai fazer lá o filme chamado Tempos Modernos, né? E a crítica dele à máquina vai ser bem representada, por isso que, né, que ele fica doido lá, né? Na linha de montagem lá, tal, tudo mais, trabalhando lá na fábrica lá, tal, né? Mas não só nos filmes do Chaplin, também em filmes do Kubrick, né, do Stanley Kubrick, filmes retratando a sociedade daquela época, vocês vão ver que se tinha muito essa ideia de que a cidade ia se tornar um lugar cheio de máquinas, cheio de tecnologias, onde o homem ia passar o dia inteiro deitado na rede e as máquinas fazendo tudo para ele, né? Tinha um desenho animado, até podia ter colocado aqui, que passava antigamente, quando eu era pequeno, chamado os Jetsons, né? Talvez algum de vocês já tenha visto, que era isso, né? Os Jetsons era isso. Tinha lá uma empregada que era um robô, ninguém andava na rua, tinha esteiras que iam levando as pessoas tinham carros que voavam, queria comer, você ia lá, tinha uma máquina, tipo um micro-ondas, você digitava, quero um frango assado, aí pum, saiu o frango, né? A ideia era essa, né? Que a máquina, ela ia efetivamente trazer essa felicidade, né? A gente ia viver em cidades máquinas, né? E as máquinas iriam fazer tudo pra gente, a gente só ia ficar lá de papo pro ar, aproveitando a vida, né? Vejam que isso aí é um mito que surge lá, né? Vão ter pessoas que vão perceber logo que isso não funciona e vão fazer críticas, como o próprio Chaplin, né? Mas vocês percebem que isso não morreu, né? A gente até hoje tem um pouco ainda desse sonhozinho aí, né? Embora a gente hoje já percebeu que a tecnologia escraviza, mas a gente continua tendo essa ideia, né, de que um dia, uma hora, a gente vai conseguir chegar num momento tal, numa tecnologia tal, onde as máquinas vão fazer tudo, né, e você só vai ficar de papo pro ar. A gente tem isso ainda, por isso que eu trouxe essa imagem aqui, ó, tá? Para representar um pouco disso aqui. Eu sei que isso começou lá, eu sei que isso inclusive acabou lá, começou e acabou, né? O próprio Chaplin é um exemplo dessa crítica, mas acabou não acabando, né? Porque, tipo assim, acabou, mas mas é porque ninguém fez certo, porque se fizesse certo, né? Então a gente ainda tem um pouquinho desse sonho, sabe? A gente hoje, né, século XXI, a gente ainda tem um pouquinho dessa coisa, mas olha, talvez, né, um dia, né, carros que dirijam sozinhos, que a gente não precisa dirigir, aviões que voem sozinhos, que a gente não precisa do homem para trabalhar, né? E não vai mais precisar de homem para nada, a gente vai ficar só curtindo. Essa ideia, embora ela tenha caído enquanto mito estruturador, né? Mas ela não sumiu. Vocês ainda vão encontrar ela presente hoje, tá? Aqui no livro, o Harvard vai dizer que morreu, acabou, né? Mas não morreu não, tá, gente? Vocês encontram isso por aí ainda. Bom, vamos lá, né? Então, porém, mesmo esse mito, né, que na verdade ainda, foi o que eu falei, ainda ronda a humanidade, até hoje a gente ainda tem será mesmo, né? Uma máquina que faça tudo e tal, né, da felicidade obtida por meio da cidade e sociedade racionalmente planejada, né, gozando de todas as benesses da tecnologia e da máquina, sofreu críticas e foi abandonado, né? Mas vejam, sem querer insistir muito nisso, tá? Mas olha só, essa ideia aqui, ó, né, por meio de uma sociedade racionalmente planejada, gozando de todas as benesses da tecnologia. Cara, a gente não largou isso ainda. Observa. Tem gente que ainda tenta implantar modelos socialistas de sociedade, onde acontece isso, né? Um poder central, um grupo central lá, né? Um exemplo fácil para você entender é a China, né? Então tem lá o partido que toma as decisões de onde que vão ser investidos os recursos, de onde que vai ser alocados os recursos, do que vai ser feito aqui, para lá, tal. Inclusive hoje, tá, gente, só para vocês entenderem, muita gente usa o modelo chinês como um exemplo disso aqui, ó, tá vendo como funciona? Tá vendo como, né, ó, dá certo? A China está se transformando no maior país do mundo, né? Vai passar os Estados Unidos, vai acabar com os Estados Unidos e tal.
É verdade, a China está crescendo muito mesmo. Você olha e fica impactado com isso. Não, talvez a ideia socialista esteja certa, no final das contas, né? Olha o que está acontecendo lá na China, né? Poder central tudo ali na mão do partido, eles tomam as decisões, eles fazem, eles estão expandindo, eles estão dominando o mundo, eles estão comprando terra na Argentina, estão aqui no Brasil comprando. No Brasil não estão comprando terra ainda, né? Mas assim, então, olha a Austrália, o que aconteceu com a Austrália, olha a Nova Zelândia, né? O que aconteceu com a Nova Zelândia, navio pesqueiro aqui nas costas do Chile. Cara, funciona, deu certo. Só que não se esqueçam de uma coisa, né? A China, ela não é aberta, a gente não sabe o que acontece lá dentro. Né? A gente só vê as notícias que saem de lá pelo controle, inclusive de quem está no comando. Então, nós não sabemos o que está acontecendo lá dentro. Né? Então, aparentemente, parece que funciona. Né? Olha lá como estão se transformando. Mas será mesmo que o modelo chinês vai perdurar por muito mais tempo? Lembrando, inclusive, que o modelo chinês não dá nem para você falar de socialismo, né? Porque, cara, tudo que você compra hoje é chinês, né? E o que aconteceu foi que a China ela manteve os aspectos políticos de um caráter, de um modo socialista, mas abriu parte da sua economia no modelo capitalista. Né? Só vocês olharem Shenzhen. Quem não conhece a história da China, quem não sabe como é que funcionou a China, né? Busca aí na internet alguns vídeos sobre o Deng Xiaoping, né? Que foi o cara que abriu, líder chinês que abriu alguns setores da China, né, para o capital estrangeiro, né, principalmente Shenzhen, né, busca aí na internet como é que é Shenzhen, né, e vocês vão ver que a China, digamos assim, tem pessoas que dizem que ela aproveitou o melhor dos dois mundos, eu diria que ela aproveitou o pior dos dois mundos, mas enfim, cada um com suas percepções, né. Mas assim, e a gente não sabe como é que acontecem as coisas que estão acontecendo lá dentro. E muita gente acredita, inclusive, que esse expansionismo chinês que a China agora, né, via Xi Jinping aí, estão falando, a gente em 100 anos a gente vai ser o país que vai dominar o mundo, na verdade é uma tentativa de abafar problemas internos. Não sabemos, né? Então, enfim, estou gravando esse vídeo aqui em junho, né, de 2021. Vamos ver daqui a 10 anos como é que vai estar. Eu acho ainda que a China vai acabar assim se tornando hegemonia mundial, mas ela pode implodir, né? Enfim, todos os impérios implodem por dentro. Haja visto Estados Unidos, né? Que também não é nenhum modelo de virtude. Mas enfim, eu faço esses desvios, desculpa, não é aula de geopolítica, né? Voltando, então eu estava dizendo aqui, então ainda tem gente que e esse modelo, tá, de que uma cidade centralizada, uma cidade, né, uma sociedade centralizada com um governo organizado, né, cuidando de tudo, tem gente que ainda defende. E agora, já que eu falei mal, não falei mal, né, mas já que eu critiquei um pouco o aspecto socialista disso, né, falando da China, vamos falar então do aspecto capitalista, né, Davos, né, que foi aquilo que eu falei até no vídeo anterior. Essa ideia aqui não está muito longe, não, é exatamente o que está sendo proposto lá no Fórum Social Mundial. Volto a dizer para vocês, tá, gente, não quero tocar terror, mas assim, esse ano vão ter decisões interessantes que vão ser tomadas lá no Fórum Social Mundial. Desculpa, Fórum Social Mundial não, o Fórum Social Mundial é a crítica, né? O Fórum Econômico Mundial lá em Davos, né? Que para mim é uma palhaçada, mas enfim. Enfim, né? E o que eles estão propondo é isso aqui, ó. Né? A ideia lá do reset mundial, de uma moeda única, de uma economia única para o mundo, né? É óbvio que a China não vai topar isso, né? Mas eles estão querendo, né? Estão querendo fazer uma economia mundial única. A ideia de moedas digitais, observem a crescente, né? Não estou falando de Bitcoin, estou falando de governos implantando suas moedas digitais. O próprio Brasil agora está fazendo aí o Real Coin aí, né? Não sei se vai sair e tal. Mas a ideia de uma moeda única no mundo, né, tá aqui, ó, tá? A ideia de uma moeda única no mundo, na verdade, não é antiga. O próprio dólar é a moeda central do mundo, né? Mas a ideia de uma moeda digital que vai ser totalmente controlada por um banco central mundial, vamos dizer assim, o que é isso senão a ideia de você controlar toda a humanidade? Um banco central digital que sabe direitinho onde cada transferência bancária que você faz. Né? Porque quando você pega o dinheiro papel e vai lá na padaria e compra o pão, troca o dinheiro papel, o governo não tem como saber aquele papel se está na tua mão ainda, se está na mão do padeiro, se foi desmanchado numa máquina de lavar a roupa, não tem como saber. Agora, quando o dinheiro é digital,
É só você baixar na internet, você sabe direitinho quem transferiu o crédito de quem para quem, né? Isso é isso aqui, ó, né? Planejamento racional, controle central. Então vejam que essa ideia, que eu acho temerosa, absurda e perigosa, né? Porque a gente viu o que aconteceu quando tentaram fazer isso no século XX, a ideia de um poder central, né, que vai controlar a vida de todo mundo. A gente viu o que aconteceu no século XX, né? E o pessoal parece que não aprende, né? Quer tentar fazer isso de novo no século XXI. Bom, essa ideia não sumiu, né? É isso que eu estou falando aqui no livro aqui do Harvey, né? Lembrando que o Harvey vai escrever esse livro em 1989. Então, naquela época, parecia que tinha acabado. Parecia, não, olha, isso foi abandonado. Ninguém mais está querendo fazer isso. Só que hoje, né? 30 anos depois, 30, 40 anos depois, a gente está vendo que não foi abandonado, não. Ele só ficou adormecido, né? Mas, enfim. Seguindo o livro, né, aí vai dizer que foi abandonado, basicamente em meados ainda do século XX, né, a ideia de que o mito da modernidade era a máquina, né, só que aí causa um problema, né, quando você abandona a ideia do mito máquina, né, que foi o que o Harvey vai sinalizar no livro. Ele vai dizer assim, porém, o problema de se abandonar o projeto de um mito heróico na felicidade da máquina moderna foi que com essa queda, qualquer coisa poderia se tornar um novo mito heróico. Né? E daí surgem os heróis que iriam libertar o povo da opressão. E aí vocês já estão vendo nas fotos aí, né? Que é isso que eu estava falando anteriormente. Não deu muito certo, né? Quando vieram com o papinho do não, vamos ter aí um poder central que vai liderar e vai trazer a felicidade para todo mundo. A gente viu o que aconteceu, né? Gente, só um pouco, não sei se vocês estão ouvindo o barulho, tem um caminhão aqui na frente de casa, então tá. Se o barulho estiver pegando aqui, desculpa, tá, gente? Mas assim. Então, essa ideia central aí, né, no livro ele vai. Gente, estou me desconcentrando por causa do barulho do caminhão. Não sei se vocês estão ouvindo, mas está pegando. Ó. Agora acho que parou. Bom, me desconcentrei. Bom, no livro, então, ele vai falar isso, né? Ele vai colocar isso aqui e vai fazer uma grande referência a Mussolini, né? E vocês vão ver que ele vai falar bastante coisa ali sobre Mussolini e tal. Que na Itália o Mussolini vai aparecer. Basicamente a ideia do fascismo, né? O fascismo que vai ter um caráter maior na Itália, mas se espalhou, né, no mundo como um todo. Você tinha dois movimentos bem fortes ali, né? Que era o socialismo e o comunismo, que representado principalmente na figura do Stalin aqui, né, que representava a ideia de um poder central mundial, que era isso que o socialismo queria fazer, e você tinha a ideia do fascismo, muito representado por Mussolini e por Hitler, que era a ideia do poder central nacional, do nacionalismo, né? Então cada país teria o seu poderio. Por isso que vai dar o choque, né? Aliás, o choque do Hitler, do Mussolini com o Stalin vai ser basicamente por isso, né? Porque todo mundo ali era ditador, só que um estava querendo fazer uma ditadura mundial e o outro queria fazer ditaduras com base na sua nacionalidade, né? Então, os movimentos nacionalistas que nascem na Europa, basicamente na Alemanha e na Itália, são uma reação ao que seria, entre aspas, aí, né, a ameaça socialista vinda da Rússia, né? Vinda da União Soviética, que agora era, né, basicamente a União Soviética depois da Revolução Russa. Bom, enfim. E aí... Então, com a queda da ideia de que a máquina iria nos trazer a felicidade, foi facinho para sair um mito e entrar o outro, né? Aliás, isso o Campbell, Joseph Campbell, adoraria analisar isso, né? Como a gente precisa dos mitos, né? Então a gente sai do mito homem-máquina e entra no mito o grande pai que vai cuidar da gente. E aí você vai ter aqui, ó, né? Desde Mussolini até aí Kim Jong-il, né? Então aqui, né, a lógica do mito da máquina foi transferida para a lógica técnico-burocrática, né? Então agora o mito era que a lógica racional aplicada à administração, né, a administração da cidade, não por uma máquina, mas por um grande líder supremo, sábio, poderoso, né? Ou seja, toda a técnico-burocracia que teria na máquina, e aí a Alemanha é um exemplo clássico disso, né? A Alemanha era obcecado por detalhes e registrar tudo e tal, né? No qual os políticos populistas facilmente fascinavam massas com o discurso de que a felicidade poderia ser alcançada pela racionalidade. Aqui, ó. Veja como isso não está longe, né? Isso que eu fico impressionado. Mas a felicidade poderia ser alcançada pela racionalidade e pela centralização das decisões na mão de um partido controlado por um grande líder. A gente viu isso acontecer
na década de 30 do século passado. E agora a gente está vendo isso acontecer de novo, não na mão de um partido com um grande líder, mas na mão de intelectuais bonzinhos com um grande conhecimento econômico. Porra, é sério? Enfim, né? De novo, prometo que eu não vou mais falar disso. Mas enfim, né? Então, assim, as palavras, né, ordem, razão, centralização, poder, ciência foram amplamente utilizadas na busca de um bem coletivo. Deixa que o grande pai cuida de você e eu vou cuidar de todos vocês, porque todos vocês são meus filhinhos, né? E aí eu até coloquei, até as atrocidades eram feitas com método e burocracia. E aí aqui, gente, eu queria até ressaltar um pouquinho disso daí. A gente viu um pouquinho quando a gente fez uma disciplina de ética, não sei se vocês lembram que a gente viu um documentário que eu passei para vocês, foi no último dia de aula, foi bem no finalzinho, nem deu para ver tudo, porque, né, o documentário era grande, de como, no caso da Alemanha, né, tudo o que aconteceu lá, né, no pré e durante a Segunda Guerra Mundial, era aqui, ó, era feito com método e era elaborado, foi desenvolvido por cientistas. Foi até aquilo que eu falei no último vídeo, né? Aquela máquina de extermínio não foi feita por amadores, né? Não eram pessoas com pouco conhecimento intelectual que fizeram aquilo. Foi feito por cientistas, médicos, engenheiros, né? Pessoas formadas com um grande grau de racionalidade. Lembrando, inclusive, que a Alemanha é um berço de intelectuais, né? Boa parte de toda a intelectualidade que a gente tem hoje contemporânea veio da Alemanha. Filosofia, né? Boa parte da filosofia que a gente usa hoje vem da Alemanha. Ou da língua alemã, da descendência germânica, né? E aí, efetivamente, né, a aplicação dessa racionalidade era absurda, né? E aí foi aquilo que eu estava falando, que eu ia trazer aqui só para ilustrar isso, eu ia usar o Hitler, né? Mas eu achei assim, não, é sacanagem você simplesmente falar, porque todo mundo fala dos alemães, né? Como se Hitler ou os alemães fossem os únicos que fizeram isso e o resto do mundo foi bonzinho, né? E não foi, isso foi no mundo todo. Então você vai estar aqui, essa ideia de um controle da população por meio de um discurso racional, tá? Não vou dizer assim que é da racionalidade, mas de um discurso que utiliza, de uma narrativa que diz assim, tá vendo como eles causam mal e a gente agora aqui vai causar o bem, e para causar o bem a gente precisa quebrar, né, alguns ovos aqui para fazer o omelete, né? Essa conversa não foi só que muitas vezes o pessoal gosta muito de incriminar, falar muito de Hitler, mas não foi só o Hitler, ou no máximo aí Mussolini. Também aconteceu com Fidel, também aconteceu com Stalin, né? Também aconteceu com o Mao, né? Todo esse pessoal aqui foi responsável. Talvez o Stalin tenha sido o pior de todos, mas, né, ele ganhou a guerra. Né? A gente costuma muito achar que os Estados Unidos ganharam a guerra, né, contra a Alemanha. Não, quem ganhou a guerra contra a Alemanha foi a Rússia, foi Stalin. Se a Alemanha não tivesse dividido as forças para combater a Rússia, eles teriam dado um pé na bunda dos americanos. Mas como eles tiveram que dividir o exército para combater na Rússia, e quem não sabe aí, quem nunca viu, pega aí, vê documentários na Netflix, YouTube, o que foi Stalingrado, o que foi Leningrado. Foi difícil, né? A Rússia teve um papel fundamental para vencer os nazistas na Segunda Guerra Mundial, mas assim, tudo bem, venceu, mas depois o cara virou um louco, né? Foi o que aconteceu com o Stalin, né? Então, assim, muitas vezes a gente não fala dele, ou a gente não ouve falar muito dele, porque ele ganhou a guerra, né? Então, quem perdeu a guerra? Quem perdeu a guerra foi esse aqui, ó. E aí, todos os crimes que foram cometidos naquele período, caiu tudo nas costas desse, mas não foi só esse aqui, não. Foi esse aqui também, foi esse aqui veio depois, né? Mas foi esse aqui também não foi santo. Isso aqui, enfim, não vou nem falar muito, mas tipo assim, procura na internet, sabe assim, procura aí no YouTube, vocês vão descobrir, né, o Mao Tse Tung, o Muammar Gaddafi, Idi Amin Baba, né? Quem não conhece Idi Amin Baba, a gente não fala muito das atrocidades africanas, né? A gente pensa que a africano também, né? Não, lá não tinha sim, teve o seu também, tá aqui, ó, Idi Amin Baba. E o Idi Amin procura na internet também, aí dá uma olhada, né? Esse aqui era não vou dizer doido de pedra, né? Não tinha nenhum santo aí, mas o cara tinha mais 1,90 m, mais de 100 kg, ele gostava de fazer o serviço ele mesmo, em alguns casos, tá? Não mandava fazer, não, pelo menos ele era culhudo, né? Ele fazia, não mandava fazer, né? Mas tinha uma coisa psicopata. O Pol Pot, o Khmer Vermelho, os campos de extermínio no Camboja. Não se fala, a gente não ouve falar muito disso, né? E o próprio
Kim Jong-il, né? Que até hoje a gente não sabe o que aconteceu, porque até hoje eles estão... Agora o neto dele, acho que é o neto dele, que tá lá mandando... Uns dizem que tá morto já, né? Sei lá, né? Mas veja, até hoje, a Coreia do Norte ainda tá sofrendo sobre a mesma família, né? Então, assim, ó, isso aqui tudo foi o resultado dessa tentativa aqui, ó, tá? De uma centralização de decisões na mão de um partido ou na mão de um grupo, não precisa nem falar de partido, na mão de um grupo de pessoas, né? Queriam tomar decisões, queriam resolver os problemas do mundo. Olha o que aconteceu. Tá? Por isso que desculpa se eu estou sendo um pouco repetitivo, se eu estou sendo chato, mas é que eu digo assim, está acontecendo de novo e as pessoas não estão vendo. Esse discurso está voltando, esse discurso está retornando. Estamos com um problema climático, o mundo vai acabar. Agora temos uma pandemia mundial, todo mundo vai morrer na pandemia. Então precisamos de um grupo de pessoas inteligentes capazes de salvar o mundo. Esse discurso está voltando. Então, isso é perigoso. Enfim, eu não vou estar aqui se acontecer, né? Porque essas coisas não acontecem em 5, 6 anos, não acontecem em 10 anos, né? Demora um tempo, né? Mas vocês vão estar aqui, então abram o olho, tá? Cuidado com essa ideia de sabe, centralização do poder. Centralização do poder ao longo da história. A gente já viu várias vezes o que aconteceu, né? E vamos continuar insistindo no erro? Enfim, bom, não quero mais tocar no assunto, mas enfim, a gente conversa no vídeo síncrono, né, no nosso encontro síncrono. Bom, retornando, né? Então aqui, né, até as atrocidades eram feitas, né, de modo burocrático. E aí eu trouxe aqui para vocês verem um exemplo do campo de Auschwitz. Isso aqui era Auschwitz, né, na Alemanha. Então vejam que a própria ideia de, até mesmo, as atrocidades eram feitas de modo racional. Era tudo feito aqui, ó, aqui era o campo mesmo, né, aqui onde ficava o hospital dos alemães, né, o hospital, não sei o que, aqui onde ficavam os soldados, enfim. Mas era tudo planejado. Então veja, era uma arquitetura para fazer isso, era uma engenharia para fazer isso, era uma medicina para fazer isso, era sabe, uma filosofia para fazer isso, a eugenia, né? Embora a eugenia não seja uma teoria alemã, tá? Muita gente aí tenta colocar na pecha dos alemães, não é alemão, isso estava no mundo todo, principalmente incentivado pelos norte-americanos, tá? Para quem não sabe, né? Procura também na internet aí, né, a teoria da eugenia, que todo mundo critica os alemães, mas estava presente na Inglaterra, estava presente na Alemanha, nos Estados Unidos. Aliás, nasce nos Estados Unidos, se eu não me engano, tá? Não tenho certeza agora. Procura depois na internet aí para vocês verem. Mas os alemães foram na onda, né? Agora, o que aconteceu muito no caso da Alemanha é que eles eram extremamente racionais, extremamente metódicos, extremamente burocráticos. Está aqui, ó, tá? Então, até para fazer atrocidade, os caras faziam tudo com registro. Aliás, a gente soube muita coisa, né, dos alemães, porque eles registravam tudo. Os outros aí, Pol Pot, né, Khmer Vermelho, o Kim Jong-il, tudo mais, a galera não era tão organizada como os alemães para deixar registro, porque eles não sabem de muita coisa, né? Mas os alemães, eles eram obcecados por registrar tudo, né? Esse excesso da racionalidade. Então, deu nisso, tá? Bom, vamos lá, que já deu para entender, né? Eu acho que estou sendo um pouco repetitivo aqui. Então, tá, após a Segunda Guerra Mundial, o automodernismo, que surgiu principalmente nos Estados Unidos, assumiu uma retomada do modelo iluminista, mas agora com viés focado no capitalismo, e não no desenvolvimento de um grande líder que cuidará de todos, mas sim no establishment por meio, né, de um establishment político-econômico. Aí é que vem o grande advento, o grande crescimento do capitalismo americano. Né? Foi após a Segunda Guerra Mundial. Então, a ideia de um mito, né, de um grande líder, de um grande pai, cai por terra, e surge a ideia de um grande mito num sistema econômico que iria resolver os problemas do mundo. E aí a gente vai ter a chamada Guerra Fria, né, o grande conflito ali entre aqueles que vão defender um modelo econômico com base central, socialista, que remetia ainda a essa ideia de um grande poder central colocado aí, e a ideia de um grande mito econômico americano capitalista, que é a ideia da pulverização, da ideia do você, né, entra por todos os lados, por todos os caminhos, e você tem o grande consumo e a grande produção aí de produtos, né? E basicamente, hoje, né, a gente consegue ver aí com distanciamento, o modelo americano se tornou regra no mundo.
Claro que não é só o capitalismo, né? Claro que também tinha a questão do poderio bélico, né? Mas lembrando, a Rússia também ganhou a Segunda Guerra Mundial. Né? Também ganhou espólios da guerra, né? Então não foi só os americanos que se beneficiaram com o fim da Segunda Guerra, os russos também. Lembrando, inclusive, que os americanos, depois da Segunda Guerra Mundial, ainda estavam lá na guerra com os japoneses, né? Mas enfim. Então, assim, o que vai crescer, né, o que vai surgir, vai ser a ideia do capitalismo focado, né? Então, o mito agora ele vai ser no establishment, né, político-econômico. Basicamente, o mito agora passa para a economia. Tá? Então, a crença no progresso linear, né, nas verdades absolutas, no planejamento racional de ordens sociais ideais, estava agora relacionado ao conhecimento sobre os meios de produção, que foi a grande treta, né, entre os capitalistas e os socialistas, o controle dos meios de produção, com quem deveria ficar com os meios de produção. Os socialistas dizendo que os meios de produção deveriam ficar com o Estado, né, os capitalistas dizendo que os meios de produção deveriam ficar com o capitalista, com o empreendedor. E essa briga aí a gente tem até hoje, tá? Embora bem amenizada do que foi no passado, mas a gente tem até hoje. Bom, paralelo a isso, tá? Além de... Aí, o que vai se estabelecer, na verdade, aí é o surgimento... Não é o surgimento, né? Fortalecimento, fortalecimento do capitalismo. Aí que a gente vai ver mesmo que o capitalismo, que foi os anos do século XX, né, basicamente com todo o mundo, aí os Estados Unidos ele domina o mundo. Como é que os Estados Unidos dominam o mundo? Ele domina o mundo via economia, né? Não é mais via, embora ele vá em muitos lugares colocar o exército aqui, o exército lá, tal, a gente sabe disso, mas basicamente o domínio é econômico. Foi aquilo que eu estava falando antes. O dólar vira moeda mundial, né? Não é a única moeda mundial, mas até hoje o dólar continua sendo a grande moeda de troca. Todo o comércio internacional, até o comércio com a China, é feito ainda hoje via dólar, né? Então, esse controle do mundo foi feito por via econômica, por meio econômico, né? Se estabeleceu, se fortaleceu, né? Via economia. Porém, lidar com os traumas, né, do pós-Segunda Guerra não era fácil, né? Por isso, não é à toa que muitos artistas, né, não se viam confortáveis em uma arte realista. Isso a gente vai observar, ele vai chamar a atenção, eu achei bem interessante que ele vai chamar a atenção disso no livro, mas a gente observa isso bastante, né? Que, tipo, olha, o realismo da arte, ele desaparece. Por que o realismo desaparece na arte? Cara, não foi legal. O mundo não tá... Embora o mundo pós-Segunda Guerra foi uma maior época de desenvolvimento social, econômico, que a humanidade já vivenciou, né? Os anos aí 60 até agora, dos anos 60 para cá, né? A economia só cresce, a gente nunca se produziu tanta riqueza no mundo como agora. Sim, a gente constata isso, mas também, principalmente ali nos primeiros anos pós-guerra, todo mundo estava meio chocado com o que tinha acontecido, principalmente depois dos anos mesmo seguintes da guerra, né? Que aí vem a mídia, vem a televisão, vem cinema, onde aquelas coisas que ficavam escondidas, as atrocidades da guerra, que até então ficavam escondidas no campo de batalha, agora estavam sendo registradas no mundo inteiro e o mundo todo vendo. Então isso vai impactar as artes. E as artes vão olhar para esse mundo, né, para essa sociedade, para esse ser humano, e vão dizer assim, cara, não é muito legal, não. Sabe, o ser humano não é tão bonitinho como a gente pintava nos poemas épicos, né? E aí o que acontece é que começa a ter um sentimento meio depressivo em relação ao ser humano, e a própria arte ela vai expressar isso. E aí tá aqui, né? Então a ideia de uma arte realista não agradava muito, e cada vez mais se partia para o expressionismo abstrato, para a arte abstrata. E aí o grande destaque que vocês vão ter, a gente vai ter, é o Pollock, né? Aqui é um quadro do Pollock, esqueci de colocar aqui o nome desse quadro, tá? Mas geralmente os quadros dele era sinfonia, número tal, então não vai ter muito, não tem muito nome. Mas vocês estão vendo aqui, ó, que é abstração pura, né? Retoma lá, né, aquela fragmentação do cubismo do Picasso. Por que a humanidade vai, a arte moderna e a pós-moderna, basicamente, ela vai cada vez mais caminhar para esse lado da abstração? Porque ela vai estar, de certo modo, dizendo assim, cara, olha para o mundo, entendeu? Você quer mesmo que eu retrate isso? Basicamente é isso que a arte está dizendo. Tá dizendo assim, cara, não tá legal, não é bonito. Então a gente acaba tentando se refugiar num mundo abstrato, num mundo, né, a gente volta lá para uma negação da realidade. Veja,
né? A gente vai ver quando a gente for conversar um pouquinho sobre o pós-modernidade depois. Uma negação da realidade. Por isso que a arte é tão importante, né, nessa coisa de modernidade e pós-modernidade, porque é esse o modelo de personalidade que a gente vai ver surgindo, né, nos últimos anos aí, pós-modernos. Uma personalidade que nega a realidade. O que é que nega a realidade? O que nega a realidade é um padrão de personalidade esquizoide, né? Narcisismo, por exemplo. Bom, vamos lá. Então, né, o modelo americano de vida que se tornou hegemônico, né, pós Segunda Guerra Mundial, de certo modo, proporcionou a estabilidade e o desenvolvimento tão caros ao projeto iluminista. Foi aquilo que eu falei. Olha, claro que depois da Segunda Guerra Mundial a gente nunca viu um período de crescimento de riqueza. Claro que não é em todo lugar do mundo. A gente sabe que continua tendo guerras em alguns lugares, fome. A gente sabe que é isso. Mas, no geral, a humanidade, dos anos 50 para cá, só vem crescendo, né, no modelo de melhorias de qualidade de vida, né? A ciência se desenvolveu mais, a economia se desenvolveu mais, as riquezas de modo geral se desenvolveram mais, né? Então isso, de certo modo, chegamos aqui lá que o projeto iluminista falava, né? Olha, a gente vai ter uma sociedade onde as pessoas vão viver bem. Olha, chegamos lá, né? Porém, isso foi às custas de um retorno ao tradicionalismo. Poxa, de novo a gente, né, lembra que a gente viu lá, parece que a gente cai de novo lá no modelo religioso e volta lá para a religião, que saco, né? Então, assim, a gente parece que a gente cai de novo, caímos no modelo de uma vida tradicional. Existe de novo o jeito certo de você viver a vida. E qual é o jeito certo de você viver a vida? É o modelo americano, American of Life, né? Beba Coca-Cola, coma hambúrguer, beba Coca-Cola, ouça rock, compre jeans. E seja livre. Paradoxal, né? Mas então, aqui, ó, agora, né, havia um padrão de vida ideal a ser seguido, o American of Life, né? Todo mundo queria o modelo americano, e aliás, eles foram muito eficientes em implantar o modelo de vida deles no mundo inteiro, né? Foi aquilo que eu falei, você encontra Coca-Cola, acredite em mim, você encontra Coca-Cola em qualquer lugar do mundo. Se você for no Tibete, eu garanto para vocês que vocês conseguem comprar Coca-Cola no Tibete. Se vocês... Bom, eu não preciso dizer se vocês forem no interior da Amazônia, né? Nós estamos no interior da Amazônia, né? Você pode ir para qualquer lugar aí, o lugar mais distante que você for, você pode não encontrar qualquer outra coisa, mas Coca-Cola você encontra. Então, o estilo de vida americano, né? Então o jeito certo de viver a vida, beba Coca-Cola, né? Seja feliz, se espalhou pelo mundo, né? Então, de novo, voltamos a um padrão, um jeito certo de fazer as coisas. Que saco, né? Mas não era contra isso que a gente estava rompendo lá no começo da modernidade? Pois é, mas a gente acaba caindo nisso de novo. Talvez o ser humano tenha a tendência para isso. Talvez a gente, no fundo, a gente queira isso, né? Um padrão para viver. Enfim, deixo isso aí para vocês, né? Quer dizer, para os psicólogos, mas deixo para vocês aí, para vocês pensarem sobre isso no futuro, né? Então vamos lá, de novo, né? Agora havia um padrão de vida ideal a ser seguido, né? O American of Life, né? Baseado no modo de vida da elite americana. Baseado no modo de vida da elite americana, era a regra como reação a isso. Assim, então, o modelo de vida da elite americana, que é representado aqui, né? Era isso aqui, ó, né? Uma geladeira cheia, mamãe, papai, filhinho, cachorro, né? Supermercado, máquinas, né? Era isso aqui, né? Conseguimos, né? A vida feliz. Só que, de novo, jeito certo, tradicional, papai, mamãe, filhinho, né? De viver a vida, e a gente não quer isso, né? O mundo não quer isso, então se reage novamente a isso, e aí a reação a isso aqui, né, começam a surgir os diversos movimentos da contracultura, principalmente lá nos anos 60. Né? Vai surgir a contracultura que agora se colocavam de modo antagônico às qualidades opressivas da racionalidade técnico-burocrática de base científica. Né? Então, de novo, lá nos anos 60 é que a gente vai ver ressurgir, né, é como se fosse assim, uma revolta, né? E a gente vai ver ressurgir os movimentos místicos. Né? Vai ser muito forte o ressurgimento dos movimentos místicos, esotéricos, por exemplo. Basicamente anos 60, 70, por aí assim. Sociedades secretas, sociedades secretas até um pouco antes, né? Anos 20, 30 lá na Europa já estava muito forte ali, né? A Golden Dawn lá do Aleister Crowley, né? Crowley, nem lembro que anos eram, mas enfim, maçonarias e tudo mais, enfim, né? Outras instituições aí. Mas nos anos 60, principalmente, é que vai surgir os ditos movimentos de contracultura, né? E aí, quando a gente começa a falar de movimento de contracultura, não tem como a gente
né, não tem como a gente não pensar num dos principais movimentos que foi o movimento hippie, né? Que inclusive, aliás, junta tudo isso, né? A ideia de um pensamento esotérico, de um pensamento místico, de um pensamento onde eu não preciso de uma família tradicional, de uma vida tradicional, eu não preciso de dinheiro, eu não estou preso ao capitalismo, eu não estou preso à economia, né? Eu posso viver só com base na paz e no amor, que era isso que efetivamente o movimento hippie pregava, né? E aí, para quem quer... para ilustrar um pouquinho isso, eu trouxe aqui um videozinho, tá? Então vou pedir para vocês pararem agora esse vídeo e assistir esse vídeo, que só tem um, né? Que está aqui embaixo, que é a cena de abertura do começo de um filme que marcou a história do cinema, marcou a época. Tentei achar para vocês, para colocar o filme inteiro aí, não achei, tá? Então quem quiser depois procura aí no Netflix, alguma coisa assim, que é o Hair, né? Que foi... gravado em 1979, se eu não me engano. Mas é um clássico do cinema, tá? E esse filme mostra bem esse momento aqui, ó, que é esse momento dessa crítica, aí no caso se trata aí em torno da Guerra do Vietnã, né? Os americanos reagindo à Guerra do Vietnã, basicamente com o movimento hippie, né? Mas mostra bem esse choque dessas duas culturas, uma cultura tradicional, né? Ali família, tal, né? E os hippies, né, representando esse novo mundo, essa nova contracultura, essa coisa do rejeite as tradições, né, rejeite esses clichês da sociedade e venha ser feliz aqui com a gente do seu modo, do seu jeito, enfim, né. Então esse filme eu recomendo, tá? É um musical, na verdade. Inclusive, essa primeira cena é a primeira música do musical, né? Eu recomendo que vocês assistam, né? Não consegui achar, mas quem quiser depois aí procura e encontra. Mas agora, nesse momento, então, para vocês terem uma visão de que foi esse movimento, né? Essa reação de contracultura, parem um vídeo aqui agora, assistam esse vídeo que está aqui embaixo no card, e aí voltem pra gente... já vai acabar, tá? Já tô no finalzinho do vídeo pra gente continuar aqui e conversar mais um pouquinho, tá bom? Pausa o vídeo, assiste lá e volta aqui. Ok, né? Voltaram, né? Então agora vocês viram o que aconteceu quando a Lua entrou na 7ª casa e Júpiter se alinhou com Marte, né? Aquário, né? A era de Aquário. E, aliás, é interessante, eu tava vendo esse filme, essa cena aí, né? Que eu gosto muito desse filme. A era de Aquário, né? E a maioria das pessoas, né, de astrologia e tal, dizem mesmo que a era de Aquário começou aí nos anos 70, só que em oposição à era de Peixes, né, que era a era anterior, enfim, mais aí pro campo da astrologia. Só que eu acho engraçado que esse negócio de era de Aquário é igual pós-modernidade, né? Tem gente que diz que foi na década de 70, tem gente que diz que está sendo agora, tem gente que diz que foi nos anos 90, tem gente que diz que nunca aconteceu, né? Enfim, é igualzinho a pós-modernidade, esse negócio de era de Aquário. Mas, sem querer sair desviado do assunto, né? E aí eu acho engraçado porque o Harvey, achei engraçado, depois que eu vi esse vídeo aí que eu me lembrei, que eu achei engraçado que o Harvey, em momento algum, faz referência a esses movimentos místicos, né, que surgiram nesse período. Que foi floresceu muito, né? A ideia da medicina oriental vindo para o Ocidente, né? Isso tudo foi acontecer nessa época e ele não aborda isso no livro dele, né? Mas tu vê, é uma outra questão, a ideia de novos mundos que vai ser padrão depois na pós-modernidade. Nós temos que respeitar os novos mundos, os outros povos, e vai ter essa mescla, e aí vai vir, né, os Beatles lá botando cítara no rock, né, que vocês já devem conhecem um pouquinho dos Beatles, né, contato lá com líder, gurus indianos e tal. Ele não fala isso no livro, né, engraçado, né. Ele passa por cima, ele fala muito de arte, mas ele simplesmente ignorou aí esses aspectos artísticos esotéricos, vamos dizer assim, né? E também algumas coisas da economia também que ele não fala, né? Mas tudo bem, não vem ao caso. Mas é isso, é só para vocês mostrarem que o que aconteceu ali então foi uma reação que aí começou, tá? Essa reação, e aí que a gente começa a dizer que começa a pós-modernidade, que vai ser essa reação a esse modelo tradicional de vida, né? Que a gente tentava escapar, voltava, e agora talvez a gente esteja vivendo uma nova tentativa de escapada, né? Por isso, de novo, que eu volto a dizer que muitos críticos dizem não existe pós-modernidade porcaria nenhuma, o que a gente está fazendo é simplesmente essa tentativa de novo, né? Vamos lá, vamos ver. Foi aquilo que eu falei, né? A gente só vai saber se teve pós-modernidade mesmo, ou se a gente está vivendo na pós-modernidade lá no século XXV, mas aí a gente não vai estar aqui para ver.
Então vamos lá, né? Em resumo, né? Embora tenha mudado o modo de manifestação ao longo do tempo, né? A linha central do pensamento, que é considerado um pensamento modernista, tá? Pelos pós-modernistas, tá? Fique bem claro isso, né? Permaneceu o mesmo, ou seja, uma visão baseada no positivismo. A gente fala assim, o que foi o modernismo? O modernismo foi um mundo baseado numa visão positivista, do tecnocentrismo, da centralidade e racionalidade para compreender e, principalmente aqui, né, controlar o mundo. Tá? E aí, para exemplo disso, né, foi o que eu dei aqui. Um exemplo fácil para vocês entenderem isso é a ONU. Né? O que a ONU quer a não ser exatamente fazer isso aqui? Né? Por meio de um pensamento racional, nós sabemos o que é o certo, nós sabemos o que é o melhor, nós temos o controle, nós temos os melhores cientistas, nós temos os melhores intelectuais, nós temos os melhores economistas, né? Nós temos os melhores de tudo. Então a gente sabe, né? A gente vai propor uma tecnologia que vai centralizar por meio da razão e poder tornar o mundo um lugar melhor. Entendeu? Né? Então, assim, claro que a ONU, como ela fala, a ONU recomenda a criação de fortalecimento de instituições da ouvidoria nos países, né? Quem é a ONU para recomendar alguma coisa? Mas, enfim, né? Eles se arvoram desse poder. Embora a ONU seja uma criação pós-moderna, tá? A ONU vai surgir, se não me engano, nos anos 70 também. Tá? Mas vocês conseguem perceber que nela está o germe disso aqui, ó, né? disso que a gente vai chamar do pensamento moderno. Né? Positivismo, tecnocentrismo, centralidade e racionalidade e compreensão, né? Na busca de uma compreensão para controlar o mundo para tornar o mundo melhor. Né? Aí as minhas críticas a isso, e aí por isso que eu gosto mais do modelo, aí nesse sentido sim, aí é onde eu vejo um lado positivo da pós-modernidade. Eu vejo aspectos negativos da pós-modernidade, mas eu vejo aspectos positivos da pós-modernidade. E o principal aspecto positivo que eu vejo da pós-modernidade é a reação contra isso aqui. Ó. Não tem que ter controle, tá? Não tem que ter centralidade. A pós-modernidade ela vai reagir a isso. Ela vai reagir, não quero um poder central, não quero um controle, eu quero deixa as pessoas soltas, deixa cada um viver a sua vida. Né? Isso vai dar outros problemas, isso vai levar a outros problemas. Né? Mas eu acho que esses outros problemas são menores do que os problemas dados por isso aqui. Ó. Pelo que eu falei nesse vídeo aqui hoje, né? A gente viu o que aconteceu no século passado, quando tentaram centralizar e controlar as coisas. Poxa, vamos ter que tomar na cabeça de novo para perceber que isso não dá certo, para perceber que isso não funciona. Eu sei que a pós-modernidade vai jogar a gente num vazio, que é o que a gente vai ver agora nos próximos vídeos, né? A era do vazio, a era do espetáculo, a era da angústia, né? Eu sei que vai ter isso. Mas eu prefiro lidar com a angústia, sinceramente, do que lidar com um fuzil, sabe? São coisas... Para mim, então, não sei se é porque eu tenho conhecimento da psicologia, eu acho mais fácil você lidar com vazios existenciais do que você lidar com um supremo líder me dizendo como é que eu devo viver a minha vida. Mas enfim, de novo, é impressionante, né? Como eu digo que eu não vou falar, mas acabo falando. Mas enfim, tá certo, gente? Então, basicamente, aí agora a gente vai ver no próximo vídeo, nos 2 próximos vídeos, a reação a esse tipo de pensamento, que vai ser chamado da pós-modernidade. Que aí foi aquilo que eu falei. Tem aspectos positivos. Um principal aspecto positivo que eu vejo disso, né, que é a liberdade. A pós-modernidade ela vai dar uma grande ênfase na liberdade. Você pode ser o que você quiser, sim. Né? Ninguém manda na tua vida, você é livre, você não tem que seguir padrões, você não tem que fazer o que os outros dizem que você tem que fazer. Não tem. Isso vai ser muito forte na pós-modernidade. E é claro que isso vai levar a um problema, né? Porque quando você... tem total liberdade, embora a gente nunca foi aquilo que eu falei, a gente nunca teve total, a gente não tem liberdade hoje, mas a gente é jogado na angústia, né? Porque a partir do momento então que você pode escolher fazer da sua vida o que você quiser, você não tem mais que seguir as regras do que colocam para você, agora você está diante de um novo problema, né? E esse novo problema vai trazer uma série de transtornos. Vai, né? Principalmente que aí a gente vai ver autores como o Zygmunt Bauman, né? Que vai estar falando muito aí ele vai falar a modernidade líquida, né? Que é um grande tema dele, né? Que vai falar que as relações vão ficar extremamente superficiais e vazias, né? A gente vai ter um mundo de pessoas que podem ser o que quiser, mas são, no final de contas, egoístas e só pensam nelas mesmas. A gente tem esse problema? Tem, né? A gente tem esse problema. Mas foi aquilo que eu disse, né? Nenhum modelo, nem a modernidade era perfeita, a pós-modernidade também não é, né? Ela tem aspectos negativos e aspectos positivos. Enfim. Bom, gente, já deu 1 hora aí, desculpa, né? Mas, de novo, a gente não acabou o texto ainda, né? Vou fazer mais 2 vídeos,
mas anotem as dúvidas e aí a gente vai conversar mais sobre isso no nosso encontro síncrono, tá bom? Então aí, bons estudos, né? Quem não terminou de ler o texto, termine de ler, né? Eu sei que vai e volta, mas e aí a gente se encontra então no próximo vídeo, tá bom? Um abraço para todo mundo, bons estudos e tchau!